Bem, acho que se você me acompanha faz um tempo, pelo menos, você deve ter percebido que eu fiz uns 3 vídeos de Evil Chronicles ou mais. Então, é percebível que eu sou muito fã desse negócio. Eu tô viciada, socorro. Enfim, hoje eu vou tentar resumir o arco dos 7 pecados capitais, de acordo com a Wiki. Estilo de vídeo diferente, né? O nome sendo Albi Anime e eu aqui explicando história. O Cenário do que Venomania conta a história de Querubim Venomania, nascido 113 depois de João e Maria. Ele nasceu com uma carinha na bochecha e por conta disso, a mãe dele acabou se desvivendo e também o pai dele prendeu ele. Ótimo pai esse daí, né? Pai do ano. Prendendo o próprio filho por causa de uma carinha na bochecha. 123, depois de João e Maria, ele conheceu seu irmão, Satirias. E ele começou a visitar o Querubim frequentemente, né? E eles eventualmente fugiam pra o Querubim ver o mundo, porque afinal ele estava sendo mantido preso por causa de uma carinha na bochecha. Uma carinha na bochecha. Em uma dessas vezes que eles fugiram pro Querubim ver o mundo, no meio do caminho, eles encontraram a Gumina. Então, eles viraram amiguinhos. Depois de um tempo, o Satirias convenceu o pai deles a deixar o Querubim solto, tipo, né? Porque era o filho, né? Então, ele deixou o Querubim solto como servo do palácio e apelidou ele de Querubim. Ele não tinha nome. Em dezembro de 133 depois de João e Maria, o Querubim descobriu que a Gumina ia se casar com o Satirias, o irmão dele. E como ele gostava da Gumina, antes deles se casarem, ele chegou na Gumina e se confessou pra ela, né? Então ela esculachou ele. Tipo, falou assim: sai daqui, seu moleque feio. Você acha que eu vou gostar de alguém que tem uma carinha na bochecha, seu horroroso? Então ele pegou uma espada lá que tinha no palácio e ele desviveu todo mundo que trabalhava lá, junto com o pai, o irmão e a madrasta dele. Mas antes que ele se desvivesse também, uma mulher encapuzada chegou lá e o Querubim explicou sua triste situação. E a mulher deu uma katana pra ele, que era tipo um acordo com o demônio da luxúria, e ele aceitou. A mulher explicou que com essa katana, ele tinha o poder de seduzir as mulheres com o olhar e também mudar a própria aparência. E ele mudou o rosto dele pra parecer com o irmão dele. E ele pegou o nome Satirias Venomania pra ele. Pois é, então se vocês quiserem achar ele na Wiki, é só pesquisar Satirias Venomania e aparece ele. Palmas. Depois disso, ele sequestrou todas as mulheres do reino, e o marido de uma dessas mulheres foi atrás do Querubim, disfarçado de mulher, e esfaqueou ele pelas costas, libertando todas as mulheres do feitiço, incluindo a Gumina. Ele até tentou pedir pra ela ficar, mas só que já era tarde demais. De Conchita conta a história de Banica Conchita. Conchita nasceu em 296 depois de João e Maria, e toda a família dela havia contraído a doença da gula. E uma coisa que eu nem ia botar aqui, porque eu só tô botando a parte principal, já que senão o vídeo fica muito complexo. Porque Evil Chronicles é complexo, mas um dia a Conchita se recusou a comer uma cenoura porque ela não gostava, a mãe dela enfiou a cenoura por baixo da Conchita. Em junho de 311 depois de João e Maria, Banica teve a mão prometida a Carlos Marlon, que era o terceiro príncipe de Marlon. Eu acho que era meio óbvio, né?
O nome dele é Carlos Marlon. E ela viajou pra Marlon pra conhecer o seu querido noivo que ela tanto amava. E ele cancelou o noivado. Por quê? Por causa do jeito que ela comia. O que eu tenho a dizer é que os kites dessa saga cancelam noivados por motivos bobos. E quem se lasca é a pessoa que eles cancelaram o noivado. Ou a pessoa que eles... pelo motivo que eles cancelaram o noivado. Mais pra frente vocês vão entender. Então, ela voltou pro Império Balzaniano, que era onde ela morava. Né? E ela ficou em uma depressão. E por causa disso, ela começou a comer muito, muito mesmo. Em agosto de 321, depois de João e Maria, o pai da Banica morreu. Então ela entrou em mais depressão e como resultado disso, ela começou a comer mais do que ela já estava comendo. Sei lá quando, depois de João e Maria, que eu já até me perdi de tão difícil que é ler número nessa porcaria, a Banica embarcou numa jornada. Porém, não demorou muito pra voltar, né? Porque o mordomo dela morreu. E no outro dia a Banica adoeceu. Acontece que ela foi diagnosticada com um negócio, em resultado da sua falta de controle aos alimentos, fazendo com que ela não pudesse levantar da própria cama. Tenho dó. Enquanto ela estava comendo, ela ouviu uma voz na sua cabeça perguntando quanto mais ela aguentaria comer. Então a Banica começa a conversar com a voz. E a voz diz que já conheceu a Banica, porque afinal era o demônio. E também disse que em torno de 6 meses a Banica ia falecer. E a Banica faz o acordo com o demônio, que tinha prometido um corpo que dá pra comer todas as comidas que existem no mundo. Tipo um veneno, um baiacu com os espinhos, insetos, essas coisas. Então, a Conchita começa a devorar tudo que ela conseguia. Tipo, o cozinheiro dela, que se não me engano o nome dele era Marco, os servos dela, Arte e Polo. E no final, ela fica entre devorar um bebê que ela tinha tido sei lá com quem e se devorar. E ela acaba se devorando. Daughter e Servant of Evil são as duas músicas mais conhecidas. Ou seja, se uma pessoa que nunca viu a saga na vida, o primeiro contato dela provavelmente vai ser uma dessas duas músicas. O que foi meu caso. Então, o Arco do Orgulho é o que eu menos vou pesquisar sobre, porque, né? Eu fiquei 1 hora vendo toda a história da vida do Allen. Eu amo o Allen. E também eu tenho um grande carinho por esse arco, por ser o primeiro que eu vi na vida. Em 27 de dezembro de 485 depois de João e Maria, nasceu Liliane com seu irmão gêmeo, Alexiel, que foi separado dela quando criança por razões políticas, sendo dado como morto. Depois que a mãe dela foi de arrasta, ela ganhou um espelho de presente de uma das suas criadas. Porém, o espelho estava possuído pelo demônio do orgulho. Allen, que era seu irmão e tinha virado servo dela porque pensava... Mesmo ela sendo malvada, mesmo ela sendo denominada a filha do mal aqui em Lucifênia, ela tem como melhorar, eu confio. Sendo que ela tratava ele que nem lixo, porque ela tava possuída, sim, mas, né, que nem lixo. Um dia, no aniversário dela, a Liliane fugiu com a água dela, né, a Josefina. Pra poder ter um motivo pra matar o Leonard, pra mandar matarem ele. Que eu não citei, mas tudo que contrariavam ela mandava matar. Tipo, alguém falava, nossa, você esqueceu o negócio lá, tá morto. Você, sei lá o que, tá morto. Sem querer, tá morto. E nesse momento você tá se perguntando, mas que Leonard? Por que ela quer matar esse Leonard? Porque ela tem que ter um motivo pra matar o Leonard. Leonard é um dos 3 heróis. Junto com a Eluca e alguém. Eu realmente não lembro quem é o terceiro herói.
E além disso, ele também é pai adotivo do Allen. Aí o Allen acha ela, blá 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 blá. Os dois voltam pro palácio e fica com um belo diálogo depois disso, que diz muita coisa do que aconteceu depois disso. Por que você tá me pedindo pra mim matar o Sr. Leonard? Eu preciso mesmo explicar isso? Sim, ela pediu pro Allen matar o próprio pai. E adivinha o que o trouxa fez? Ele matou! Foi acidentalmente, mas ele matou! A Hyliane tava noiva do príncipe do reino vizinho, né? O Kyle. E lembram que eu disse que os Kaitos nessa saga sempre terminam noivado e alguém se lasca, nem que seja a pessoa pelo qual ele terminou noivado ou a pessoa que eles terminaram noivado? O Kyle tava apaixonado pela Micaela, que estava trabalhando para Eluca para pegar os objetos amaldiçoados. Então, ela roubou a katana dele, que estava amaldiçoada pelo pecado da luxúria. Então, ele terminou o noivado com a Hyliane para se casar com a Micaela. E a Hyliane fica louca de ciúmes, e ela estava possuída pelo demônio do orgulho. E o que ela faz? A coisa mais lógica a se fazer na situação. Manda irem matar todas as mulheres do reino do Kyle porque ela não sabia quem é Micaela. É muito lógico, não é? Depois disso, o povo se revoltou, né? Porque ela matou todas as mulheres de um reino e resolveram arrumar uma rebelião. E a pessoa que estava comandando a rebelião era Germaine Avadônia. Adivinha quem, né? Então, o iludido do Allen, ainda pensando, não, minha irmã é boa, ela vai melhorar, se vestiu igual a Hyliane e falou assim, é o seguinte, tu foge daqui o mais rápido possível, eu sou teu irmão gêmeo, mas eu morro no teu lugar, tô de boa. Então, a Hyliane foge e o Allen fica lá e é executado. Uma coisa a se citar é que o Kyle percebeu que não era a Hyliane, que era o Allen. E o Allen mentiu falando que ele que matou a Micaela. Nesse arco tem 3 músicas extras. É o único arco que eu ouvi as músicas extras, sim, todos têm, eu acho. Regret Message, Daughter of White e Rebirthday. Regret Message é a Hyliane escrevendo o seu desejo em uma garrafa, que era poder ficar junto com o Allen de novo, porque ela se arrependeu do que ela fez. Daughter of White é a história da Clarity, que ela era excluída onde ela morava por ter cabelo branco. Isso é diferente de todas as meninas lá. Então ela conheceu a Micaela, viraram amigas. Micaela morreu. E tem uma cena que ela vai matar a Hyliane, mas só que o Allen, de algum jeito, consegue parar ela, porque ela estava possuída pela ira. Então, né? Não me pergunte como ele conseguiu parar ela, sendo que ele estava morto. E enfim, Rebirthday, que é o Allen preso em um lugar. E acaba que ele recebe a mensagem da Hyliane e acaba renascendo como Kagami Lane. Então essa é a lore de todos os Vocaloids. Foi assim que eles renasceram. E esse é meu incrível resumo da história dos 7 pecados capitais de Evil Chronics. Mas sabe, cadê Gift for Precision Brook Sleep, Judgment of Corruption, Mass of Nemesis, Taylor of Bizarca, que você fez 1 milhão de vídeos, sei lá o que, e o Pecado Original. Então, eu não vou fazer vídeo sobre o Pecado Original, porque já tem um vídeo resumindo aqui no YouTube em português e, aliás, foi minha inspiração para fazer esse. E o resto das músicas, eu vou fazer uma parte 2, porque se eu botar tudo nesse vídeo, vai ficar uns 1000 anos de duração. E também meu CapCut tá morrendo aqui. Eu nem sei mais como eu tô editando. Aliás, o fato da duração do vídeo foi um dos motivos de eu ter simplificado. Que eu só botei o passado deles e não detalhei a parte de quando eles são possuídos. Se você perceber. Então, esse é um tchau por enquanto. Bye, bye!